E eu também os convido a abrir a Bíblia comigo no livro dos Salmos. Hoje vamos estudar o Salmo de número 1. A mensagem de hoje, a mensagem do próximo domingo, as duas mensagens têm por propósito nos levar a uma oração mais profunda, ou a uma experiência de oração mais profunda. Você já quebrou um copo por se achar distraído? Já deixou cair alguma coisa por pura distração? Claro que sim. Outro dia eu estava esperando o ônibus, precisava ir ao Betel Brasileiro, seminário da nossa cidade, para ministrar uma aula. Mas enquanto esperava, irmãos, eu fiquei tão distraído com o livro que lia, que o ônibus veio, parou e foi embora. E quando eu me dei conta, eu vi o ônibus pelas costas, dando tchau para mim. Por incrível que pareça, na semana seguinte, eu fiz a mesma coisa. Cheguei atrasado 2 semanas seguidas para ministrar a aula, porque fiquei distraído com o livro que tinha nas mãos. É assim que muitas vezes nos achamos, porque vivemos em um mundo cheio de distração. E este mundo no qual vivemos não ora e não nos permite orar. Ele não se interessa pela prática da oração e ele faz de tudo para nos tirar da vida de oração. Como escreveu o pastor presbiteriano Eugene Peterson, em um livro fantástico que eu listei como sugestão de leitura, A Oração que Deus Ouve, o mundo nos pressiona por todos os lados, sem nos oferecer tréguas. Vozes interiores e ininterruptas insistem para que olhemos para essa pintura, leiamos aquela manchete do jornal, ouçamos esse apelo ou sintamos aquela culpa. Percebem o mundo de distração no qual vivemos? Estamos sempre atarefados, correndo de um lado para o outro, através de muitos afazeres. A nossa lista não tem fim. Reuniões a comparecer, trabalhos a fazer, aulas a ministrar, coisas a comprar. Estamos sempre muito ocupados. Em um mundo assim, queridos, a prática da oração diária torna-se quase impossível. Por isso precisamos de ajuda, carecemos de auxílio, necessitamos de algo ou alguém que nos ajude, que nos transporte do mundo das distrações para o mundo da oração profunda. E o Salmo de número 1 é esta ajuda. Ele pavimenta o caminho da oração. Ele nos convida a entrar pelas portas da oração. Ele é um auxílio de Deus para nos tirar das distrações e focar a nossa mente e o nosso coração no Senhor e no que realmente nos interessa. É por isso, então, que eu quero estudar este salmo. Ele, através de uma prática conhecida há séculos por meditação na palavra de Deus, nos convoca e nos proporciona o caminho que nos leva a uma experiência de oração mais profunda. Salmo de número 1, na versão que eu tenho em mãos, a Nova Versão Internacional, o texto sagrado nos diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento,
nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos ter outra palavra de oração, irmãos? Senhor, muito obrigado por este rico privilégio. Às vezes não nos damos conta, mas nem todos os povos da terra têm tua palavra em sua língua materna. Por graça, o teu texto inspirado foi traduzido para o português. Para a nossa edificação, a tua palavra pode ser ouvida e compreendida por nossas mentes e corações. Nós te agradecemos por isso. Agora, Senhor, que nos aproximamos da mesma, nós te pedimos o que o apóstolo Paulo pediu pelos Efésios, no capítulo 1 de sua carta. Nos dá, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, e nos permita compreender, sentir o poder da tua palavra. Que ela seja usada pelo teu Espírito para despertar o nosso coração e arrancá-lo das distrações da vida. E que também, por graça do Senhor, ela seja instrumento teu para nos levar a uma vida de oração profunda contigo e em tua presença. Nós carecemos do teu auxílio e esperamos por ti. Em nome de Jesus, por causa de Jesus e para a glória de Jesus oramos assim. Amém. O livro bíblico que nos ensina a orar, ou que nos ajuda a orar, não principia com uma oração. Os 2 primeiros salmos, como temos registrado em nossas Bíblias, não são orações, são ensinamentos, são instruções que nos preparam para a oração. O Salmo de número 1 nos fala um pouco sobre a distração do mundo que nos cerca. O Salmo de número 2 trata da intimidação do mundo à nossa volta. Falando do Salmo de número 1, ele é um texto de sabedoria. E poderíamos perguntar, por que o livro das orações começa com um texto de sabedoria e não com uma oração propriamente? O comentarista bíblico Derek Kidner responde assim, sem dúvida: o Salmo de número 1 está aqui como um porteiro fiel, guardando as bênçãos da vida de oração. Em 3 pequenas partes, 3 comparações ou 3 contrastes, o Salmo de número 1 nos exorta a fazer uma mudança. Deixem o mundo da distração e se aproximem do mundo da oração. Não podemos simplesmente orar. Não conseguimos fazê-lo sozinhos. A oração bíblica não começa pela oração. Segundo o livro das orações, a oração bíblica começa pela meditação nas Sagradas Escrituras. É ela, a meditação na palavra de Deus, que nos levará então a uma vida profunda de oração. Por isso precisamos perguntar o que significa meditação cristã e como é que ela pode nos ajudar a transpor este mundo de distração e a entrar pelas portas do mundo da oração. Como é que a meditação praticamente nos ajuda? Precisamos saber então o que é meditação. Eu listei a partir do nosso Salmo 3 respostas bíblicas, que certamente vão elucidar a meditação, esclarecer a meditação e vão nos convidar à vida de oração.
Primeira resposta, irmãos, como temos no nosso boletim, meditação cristã é, ou significa, se aproximar intencionalmente da palavra de Deus. O Salmo de número 1 começa com a promessa da felicidade. Feliz é aquele. Eugene Peterson, comentando a bênção da felicidade, explica que no sentido bíblico, ser feliz é ser bem-aventurado, afortunado, abençoado, favorecido com sorte santa. Em palavras simples, significa ter Deus ao nosso lado. Nem todos, porém, desfrutam a bênção da felicidade nos termos bíblicos. De acordo com o verso de número 1, há algumas pessoas que seguem o conselho dos ímpios, que depois imitam a conduta dos pecadores e que, por fim, se assentam na roda dos zombadores. O salmista está nos dizendo que algumas pessoas não desfrutam a bênção da felicidade cristã, porque se acham distraídas com conselhos mundanos, com a imitação da cultura à sua volta, com a habitação na roda daqueles que não levam Deus a sério, que não se preocupam com a oração. O processo da distração é sempre o mesmo: palavras, propagandas, convites, conselhos. De repente, imitação do que assistimos, ouvimos ou recebemos por convite. Por fim, habitação. Nos apropriamos do estilo de vida que nos cerca. Tais pessoas, segundo o texto bíblico, não terão a bênção da felicidade. Não desfrutarão da bem-aventurança bíblica. Mas há alguém que pode viver esta bênção. Há alguém que vai desfrutar da felicidade bíblica. Quem é este alguém? Por contraste, o verso de número 2 nos apresenta o afortunado ou o abençoado. O texto diz, ao contrário dos que estão distraídos, sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei do Senhor esta pessoa medita dia e noite. Ele não está distraído, ele está concentrado. Seus olhos estão voltados para esta atividade, meditação na palavra do Senhor. Antes de olhar para a meditação propriamente, eu preciso destacar aqui uma característica da palavra de Deus. A palavra traduzida por lei em nossas versões aqui é o substantivo hebraico Torá, que significa lei. É assim também que os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos entre os judeus, a Torá de Deus, porque neles se acha a lei de Deus que foi dada a Moisés. O substantivo, no entanto, nasce de um verbo hebraico, o verbo iará, que significa lançar, lançar uma espada que atinge, alcança o alvo. Sendo assim, irmãos, a palavra que atinge o alvo é a Torá. Em uma linguagem mais pessoal, as palavras são lanças arremessadas de uma mente a outra, de um coração a outro. A palavra lançada sai de uma pessoa, a pessoa que fala, e penetra outra pessoa, a pessoa que escuta. A palavra de Deus, a lei do Senhor, é a Torá de Deus, é a espada de Deus. E quando ela é lançada, certamente ela atinge o alvo, o nosso coração. Depois de perceber esta característica da palavra de Deus,
nos voltemos à atividade da meditação. Meditação na Torá do Senhor. Eugene Peterson, outra vez citando, o autor presbiteriano diz: meditar, hagá no hebraico, mesmos sons, é uma ação física, não apenas mental, pois envolve um certo tipo de murmurar e resmungar, que produz uma forma de prazer através de sons, dos sons das palavras pronunciadas em um tom baixo. Ele usa então o profeta Isaías, que usou a palavra meditar para o rugido que o leão faz antes de alcançar a sua presa. E então ele diz: um leão diante de sua caça e uma pessoa diante da Torá do Senhor. Comenta Peterson: agem de maneira muito parecida. Eles murmuram baixinho e depois rugem em prazerosa expectativa que antecede o possuir, que os tornará completos, realizados e satisfeitos. Nesse sentido, irmãos, meditar na palavra de Deus é muito mais do que ler. É se aproximar intencionalmente, esperando ser atingido por ela. É separar tempo e é investir energia. É se aproximar do texto sagrado, é se colocar diante da palavra de Deus, com esta expectativa de ser atingido por ela, de ser saciado por ela, de ser completo por ela. Como é que praticamente nós desfrutamos desta bênção? Como é que eu e você podemos viver este encontro maravilhoso com Deus, que nos tornará completos, realizados, afortunados, felizes? Eu penso que o texto está nos dizendo que se queremos uma vida cristã profunda, nós precisamos nos afastar das distrações do mundo. E nós todos nos achamos cercados por muitas distrações. Sem perceber, somos atraídos por vozes, conselhos, propagandas. E quando acordamos, às vezes, já estamos no processo da imitação. E se não tomarmos a rédea do nosso coração, logo estaremos habitando, residindo e vivendo o mesmo estilo de vida que nos cerca, estilo este que não ora e que não se interessa por Deus ou por sua presença. Com este exemplo negativo, o salmista está dizendo claramente: se vocês querem alguma coisa com Deus, se vocês querem viver uma vida de oração profunda, digam não às distrações da vida. A pergunta, portanto, é: quais são as distrações que lhe impedem de viver uma vida profunda com Deus? O que é que diariamente rouba o seu tempo e insiste com o seu coração para deixar Deus para depois? É um programa, é a rede social, é um passatempo, é o trabalho. O que é que praticamente, irmãos, rouba o seu tempo ao amanhecer, que não lhe permite estar com Deus? O que é que ao anoitecer tira os seus olhos da presença de Deus? Você consegue enxergar enquanto eu falo? Imaginar alguma coisa que poderia ser uma distração, ou que certamente é uma distração? Elimine, se afaste. Como vivemos esta bênção da meditação bíblica? Acredito que outro conselho prático do texto é: se vocês querem uma vida cristã profunda, se aproximem das Escrituras regularmente, com santa expectativa.
Se aproximem da leitura bíblica, esperando ser atingido por ela, desejando ser saciado nela, orando ao Senhor e pedindo: Deus, me alcança com a tua lança, me torna completo e satisfeito na tua palavra. Por vezes lemos a Bíblia, irmãos, religiosamente, e não nos damos conta do que perdemos. Como disse o tradutor bíblico do 4º século, Jerônimo, quando lemos a Bíblia, voltamos ao jardim do Éden. O próprio Deus caminha conosco. E às vezes não percebemos isso. Lemos apressadamente. Lemos sem seriedade. Lemos por religiosidade e não nos damos conta. O próprio Deus está falando, se revelando, mas eu não consigo perceber porque faço tudo muito rápido. Por um lado, então, devemos nos afastar das distrações. Por outro, devemos nos aproximar da palavra de Deus com esta expectativa. Queremos ser atingidos por ela. Mas o que é que fazemos quando nos aproximamos da palavra? Como é que praticamente nós podemos meditar na palavra de Deus? Quando nos aproximamos da palavra de Deus, irmãos, nós usamos a mente de maneira séria e intencional para ouvir a voz de Deus, para conhecer o ser de Deus, para nos aproximar de Deus. É um processo racional. Na meditação oriental, como chamamos, um mantra nos coloca no centro. E este mantra trata de nos esvaziar. E ao final de tudo, nos encontramos com nós mesmos, como se fôssemos Deus. A meditação cristã não é vazia. Ela não nos torna o centro e ela não nos deixa em total silêncio. É um processo racional. Através da leitura bíblica, eu conheço o caráter revelado de Deus. Eu escuto a sua voz e eu interajo com Ele. Renan, mas isto parece distante da minha vida. Eu não consigo fazer isso diariamente. Então, para ajudar, algumas dicas. Como é que eu e você podemos meditar nas Escrituras diariamente? Nós podemos ler o texto bíblico devagar, irmãos, fazendo perguntas importantes ao mesmo. Que tipo de perguntas, Renan? O que é que esse texto me revela sobre Deus? Lembrem-se disso, irmãos, a Bíblia não é sobre você. Ela é para você, mas ela é sobre Deus em primeiro lugar. Então ele trata o texto bíblico de revelar Deus. Então a primeira pergunta que preciso fazer ao texto é: o que é que o texto me fala sobre Deus? Sua natureza, seus atributos, suas qualidades, suas virtudes, seu caráter. Outra pergunta que preciso fazer ao texto: o que é que ele fala sobre o homem? Gênero, homem e mulher. Em que condição o homem está? Qual é o real problema da humanidade? Por fim, preciso fazer outra pergunta ao texto: como é que o texto, esteja onde estiver na Bíblia, aponta para a mensagem central da Bíblia, Cristo? Se ficarem determinados textos sem fazer essa conexão, eu vou terminar deprimido. Porque tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está montado para exaltar Cristo e sua obra na cruz. É como uma pirâmide. O Antigo Testamento inteiro aponta para Cristo, de trás para frente. O Novo Testamento trata de apontar para Cristo a partir do cumprimento da promessa. Então todos os capítulos da Bíblia, de alguma maneira estão contribuindo para a exaltação de Cristo. Como é que praticamente meditamos nas Escrituras? Outra dica, irmãos: nós podemos meditar na Bíblia selecionando palavras ou expressões sobre as quais devemos pensar seriamente. Eu não posso ler 5 capítulos por dia da Bíblia e dizer que meditei em todos eles, não daria tempo. Eu posso dizer que li a Bíblia panoramicamente,
Mas meditar na palavra de Deus, tomando, por exemplo, o nosso texto, apenas o verso 2, é destacar uma palavra ou uma expressão por vez. O que é satisfação? Verso 2. Preciso pensar sobre isso. O que é satisfação à luz da minha cultura? O que é satisfação à luz da palavra de Deus? Onde é que o meu coração tem encontrado satisfação? E será que a satisfação que o meu coração encontra é de fato duradoura, realizadora? O texto diz que o feliz é aquele que medita na lei do Senhor e nela encontra sua satisfação. Eu posso meditar na expressão lei do Senhor. Conheço eu a lei do Senhor. Conheço eu realmente a palavra de Deus. Trato a palavra de Deus como deveria. O que significa meditar na lei de Deus dia e noite? Será que eu tenho que passar o dia inteiro lendo as Escrituras e pensando nas Escrituras? Como é que eu faço? Me entendem? Quando eu destaco uma palavra, uma expressão por vez e penso seriamente sobre elas, eu estou meditando. Outra dica é a memorização de textos curtos, um método usado há séculos e conhecido como aprendizado do coração. Porções curtas que podem ser memorizadas por nossa mente e que podem ser acessadas durante o dia, em qualquer hora e qualquer lugar. Ao invés de olhar sempre para as redes sociais, você poderia estar pensando no texto bíblico que leu pela manhã. Enquanto espera a sua vez em uma fila de banco, você poderia estar alimentando a sua alma pensando sobre o que leu. Jonathan Edwards foi um gigante da fé, usado por Deus para o grande despertamento da Nova Inglaterra no século XVIII. Ele não perdia tempo, irmãos. Ele viajava regularmente de sua cidade, Bedford, a Boston, Massachusetts. E enquanto ele cavalgava, ele tinha nos bolsos de sua capa vários números. Os números lembravam a sua mente dos textos bíblicos que estava estudando. Enquanto ele cavalgava, ele puxava um número e dizia: eu vou pensar seriamente sobre este texto. Memorização de textos bíblicos. Outra dica que pode nos ajudar a meditar na palavra de Deus: faça perguntas de aplicação ao texto. Não apenas o que ele significa aqui dentro do seu contexto bíblico, mas o que é que ele significa para você. Quando estudando um texto da Bíblia, você pode procurar por exemplos a imitar e exemplos a rejeitar. Os dois primeiros versos, na verdade, todo o primeiro salmo está aqui em contrastes. De um lado, o salmista diz: sigam este exemplo. Do outro, ele diz: rejeitem este exemplo. Enquanto leem, procurem então por exemplos para imitar, exemplos para rejeitar. Enquanto lê, você pode procurar também por mandamentos para obedecer. Qual é o mandamento de Deus aqui? O que é que Ele quer que eu faça? Você pode perceber ainda as promessas para se apropriar. Qual é a promessa que Deus faz no texto? E como devo me apropriar dela? E você ainda pode perceber os alertas com os quais deve se preocupar. Estes 4 caminhos de aplicação estão aqui no nosso texto. E estarão em quase todos os textos da Bíblia. O fato é, irmãos, que meditação cristã é um processo racional e não transcendental, como pensam os orientais. Eu preciso me afastar das distrações, me aproximar seriamente da palavra e investir tempo e energia para que com a minha mente eu estude e conheça o meu Deus.
O que significa então meditação cristã? Segunda resposta. Meditação cristã é ou significa beber profundamente a palavra de Deus. Depois de nos falar sobre quem recebe a bênção da felicidade, aquele que não se distrai com o mundo à sua volta, antes que medita na lei do Senhor dia e noite, o Salmo nos mostra uma ilustração ao que podemos comparar uma pessoa feliz. Com quem se parece uma pessoa que é alvo da Torá de Deus e que nela medita dia e noite. Qual é a ilustração? Uma imagem. Verso de número 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A ilustração é a árvore. E qual é a importância dela? Como é que nós percebemos a sua importância? Primeiro, pensando no contexto original dos Salmos e depois tentando ouvir sua mensagem. Eugene Peterson outra vez me ajuda, ou nos ajuda, quando ele nos lembra que os Salmos foram reunidos durante o exílio babilônico. Israel estava em Babilônia, ou na Babilônia. E segundo ele, a Babilônia só tinha um grande rio. E para facilitar e fazer prosperar a plantação, o imperador mandou cavar muitos canais para multiplicar então as plantações. Os israelitas ou os judeus na ocasião, escravos da Babilônia, viviam às margens desses canais. Não viviam dentro das cidades, viviam às margens dos canais e trabalhavam sob um sol terrível. E, portanto, pensavam: este lugar é o pior lugar do mundo para orar. Foi por isso que alguém compôs o Salmo de número 137. E em dado momento perguntou: como vamos adorar a Deus em uma terra estrangeira? Em tais circunstâncias. É daí então que vem esta imagem. É neste contexto que o salmista quer que vejamos esta árvore. Ela não está plantada em Jerusalém. Ela não está perto do templo de Salomão, porque este está derrubado. Ela está plantada no exílio. Mas estando às margens dos canais que cessam, ou que correm, melhor dizendo, continuamente, ela está sempre verde. No tempo certo dá seus frutos, e suas folhas não murcham. Qual é o propósito da ilustração? A árvore se tornou um pregador. É como se ela estivesse gritando aos exilados em primeira mão e por tabela ao nosso coração. Se vocês não se distraírem com a Babilônia, com as dificuldades da vida, se antes vocês meditarem na lei do Senhor dia e noite, vocês serão parecidos comigo, independentemente de onde estejam. Vocês vão dar bons frutos, suas folhas serão sempre verdes, vocês vão prosperar no exílio, porque as raízes são profundas e recebem água de Deus todos os dias. Esta é a mensagem da árvore. Qual é o contraste? Eu disse que o Salmo está organizado por contrastes. Verso de número 4. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento
leva. Qual é a ideia, irmãos? Os que meditam na lei do Senhor dia e noite têm raízes profundas, não serão facilmente levados. Os distraídos, que não se importam com Deus, não gastam tempo com a Bíblia, não o buscam através da oração, são como a palha, não têm raízes. Se forem jogados para cima, não descerão como trigo pesado, antes serão levados por vento, porque sua vida não tem peso, não tem profundidade. Com este contraste, o Salmo de número 1 nos promete 3 grandes bênçãos: estabilidade, frutos no tempo certo e transformação interior. A pessoa que medita na palavra de Deus, de acordo com este salmo, é como uma árvore plantada junto às águas correntes, o que significa dizer que ela tem raízes profundas, irmão. Não será facilmente derrubada por vento ou tempestade. Eu e você precisamos de estabilidade espiritual. E esta só pode ser uma realidade quando meditamos, estudamos a palavra do nosso Deus. Quanto mais conhecemos a Deus através da sua revelação, mais fortes estamos para enfrentar as dificuldades da vida. O contrário também é verdade. Quanto mais negligenciamos a Deus, quanto mais nos distraímos com o mundo à nossa volta, quanto mais o deixamos para depois, mais fracos e vulneráveis estaremos diante das tempestades da vida. O vento soprará, as dificuldades vão surgir, e se as nossas raízes não estiverem profundas em Deus, facilmente vamos nos machucar. A meditação bíblica também nos promete uma vida frutífera, irmãos. A palha não pode dar frutos. A árvore está viva, e no tempo certo, diz o texto, ela dará frutos. Uma pessoa que medita na palavra de Deus, seriamente, ela chega a convicções. Nós precisamos de convicções, irmãos, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a fé. E uma pessoa que tem convicções, conhece a Deus, conhece a sua palavra, conhece a sua verdade, pode responder às perguntas difíceis da vida e no tempo oportuno dá frutos, abençoando outras pessoas. Pessoas como palha, que não meditam na palavra de Deus e que se distraem com o mundo, não podem dar frutos. Nada ou pouco tem para repartir com seus semelhantes. A meditação bíblica, de acordo com esta imagem, nos promete transformação interior. A árvore, ou a meditação cristã, é como a árvore que bebe profundamente das águas que correm sem parar. Meditação cristã é beber profundamente do Evangelho, não é conhecê-lo superficialmente. Você já se perguntou por que você ou outras pessoas à sua volta parecem sempre os mesmos cristãos de sempre? Não crescem, não progridem, não amadurecem. Profundidade, irmãos. O Evangelho fica na superfície, não provoca transformações profundas no nosso interior. Como é que praticamente a transformação acontece através da meditação?
o reformador Martinho Lutero escreveu ou sugeriu o seguinte: ao estudar o texto bíblico, procure por algo do caráter de Deus pelo qual você pode louvá-lo. Não veja as qualidades de Deus e passe. Veja e pare. E o louve por isso. Procure por algo em seu coração pelo qual você pode e deve se arrepender diante de Deus. Trate-o seriamente. Procure por alguma necessidade pela qual pode pedir a Deus em oração. Com a sugestão, Lutero quer ligar o nosso coração à Bíblia. Ele quer transportar o nosso coração ao texto. Ele está dizendo: leiam o texto bíblico e procurem Deus. Leiam o texto bíblico e vasculhem o coração de vocês. Não passem correndo. Ao ler o texto bíblico diariamente, nós precisamos nos perguntar por que Deus nos permitiu ler o texto bíblico. Hoje, por que é que Deus está nos permitindo ler esse texto? Em que situação da nossa vida ele se aplica hoje? Será que ele está nos pedindo para deixar algumas coisas, algumas práticas, alguns pecados? Quem sabe ele esteja nos convocando a pegar uma prática ou uma disciplina espiritual. Eu preciso me perguntar, esse texto está falando hoje as minhas situações, como? Quais são elas? E como é que ele fala as minhas situações? Outra maneira de perceber a transformação do nosso coração através da meditação é ligar o texto que eu estou estudando à mensagem central das Escrituras, Cristo Jesus. Nós devemos ler o texto fazendo pontes com Cristo Jesus, ligando, fazendo conexões entre o Salmo 1, por exemplo, e a mensagem central das Escrituras revelada em Cristo e sua obra. Usando o nosso texto como exemplo, o Salmo nos faz uma promessa, irmãos. Ele nos diz que aqueles que meditam na lei do Senhor encontram satisfação. São como uma árvore plantada junto às águas correntes, suas raízes são profundas. A imagem da satisfação e da vida. Como é que eu ligo? Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, por exemplo, ele lhe disse, João 4, se você beber do poço de Jacó outra vez, da água humana outra vez, você sempre terá sede e nunca estará saciada. Mas se beber da água que tenho para lhe dar, do Evangelho de Deus, você nunca mais terá sede, porque a minha água é viva, e ela fará o seu coração jorrar água viva para sempre. Capítulo 4, capítulo 7, Jesus está em uma festa judaica chamada Festa dos Tabernáculos. Festa esta que tinha a reprodução dos canais da Babilônia. Os judeus cavavam canais e deixavam a água correr para relembrar o tempo do exílio. No meio dos canais, Jesus se coloca de pé, segundo João, e diz, vocês estão com sede? Venham a mim e bebam da água viva. Se beberem da água que eu tenho para dar, dentro de vocês se armará uma fonte que vai jorrar eternamente. É a mesma mensagem, irmãos. Só que a revelação tem progresso. E em Cristo, ela chega ao clímax. O Salmo está prometendo satisfação. Jesus veio para nos dar a satisfação. Ao ligar as mensagens, eu preciso sondar e pregar ao meu coração, que diariamente está em busca de satisfação em outras fontes. E se você é igual a Renan, você cansa.
Porque as fontes humanas se esgotam e não realizam ou satisfazem plenamente. Eu tenho que ir de uma para outra, todos os dias e todos os dias. Mas se você bebe do Evangelho, a vontade que você tem é de beber todo dia. Porque quanto mais você bebe, quanto mais você escuta, quanto mais você medita, você se sente preenchido por Ele, satisfeito nele. Nós precisamos fazer esse link. Para acender e despertar a meditação no nosso coração. Por fim, queridos, meditação cristã, de acordo com os últimos versos do nosso texto, significa ser abençoado ricamente pela palavra de Deus. O último contraste do Salmo nos apresenta os dois resultados, ou os resultados de uma vida que leva Deus a sério e de uma vida que não leva Deus a sério. De um lado, o verso 5 nos diz: por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Do outro, o verso 6 declara: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A comparação ou contraste está entre dois caminhos. O caminho dos ímpios de um lado, o caminho dos justos de outro. Qual é o caminho dos ímpios? É o caminho da distração. Por causa dos seus semelhantes ímpios, os ímpios se distraem. E porque estão distraídos, eles viverão a maldição da distância ou do distanciamento. Serão, no final de todas as coisas, distanciados de Deus, não passarão pelo crivo do seu julgamento. Momentaneamente são distanciados de Deus, porque não levam a comunidade dos santos a sério. Em breve serão eternamente banidos, mas hoje já se colocam fora porque não querem, estão distraídos. O caminho dos justos é o caminho da meditação. É nela que os justos encontram sua alegria, sua satisfação. É nela, na meditação, que os justos investem seu tempo e sua energia. Qual é o resultado, irmãos, do caminho dos justos? Felicidade. O Salmo abre com a promessa da felicidade. Como é feliz aquele. E termina com a própria bênção da felicidade. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Aprovar, biblicamente, é muito mais do que receber uma nota depois de uma avaliação positiva. Aprovar, biblicamente, é conhecer cuidadosamente. É ver e acompanhar de perto. Em outras palavras, quando o salmista diz que o Senhor aprova o caminho dos justos, ele está dizendo que os seus olhos estão sempre sobre os justos e que ele os acompanha enquanto peregrinam durante a vida. E esta, portanto, é a grande bênção. Ainda vão passar por estações difíceis, viverão desertos secos, mas não precisam se preocupar, porque eles têm, por assim dizer, Deus ao seu lado. E ter Deus é o maior presente que alguém pode ter. Gostaria de desfrutar desta bênção, de viver a felicidade prometida e ilustrada neste salmo. Qual é a grande bênção da meditação, irmãos?
na palavra de Deus. A maior bênção da meditação na palavra de Deus, o maior presente de Deus, através da meditação bíblica, é o próprio Deus. Por vezes confundimos as coisas, invertemos a ordem. Usamos a Deus com as nossas orações, com a nossa leitura, com o nosso culto, pensando em nossos fins. Imaginando com o nosso coração que se tivéssemos aquele objeto, se recebêssemos aquela bênção, se passássemos naquele concurso, estaríamos então e finalmente realizados. Mas eu e você sabemos que não funciona assim. As coisas se tornam obsoletas. E o que nos realizava ontem já não nos realiza hoje. Porque, na verdade, nada nos realiza de maneira profunda e duradoura. É por isso que o pastor John Piper nos lembra, em seu livro Deus é o Evangelho, a melhor notícia de Deus é Deus. E o melhor presente de Deus é Deus. Não existe nada ou ninguém melhor para o seu coração. Os ventos fortes soprarão, e os tempos de sequidão, eu e você teremos de passar, irmãos. Mas se meditamos nas Sagradas Escrituras diariamente, e vivemos a maior bênção da meditação, a possibilidade do encontro, os nossos olhos serão tomados de alegria apesar da tristeza. A nossa alma estará farta de júbilo apesar dos problemas. E em Deus, não nos homens, encontraremos tudo o que mais precisamos e desejamos. Foi por isso que Davi fez o seguinte pedido no Salmo de número 27. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, não para ter isto, não para conquistar aquilo, mas diz o salmista, para contemplar a bondade e a beleza do Senhor. O mesmo Davi, na pior fase da sua vida, quando fugia do seu próprio filho, em alguma caverna escondida do deserto de Judá, abre o Salmo 63, o mais belo salmo das Escrituras para mim, dizendo o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Por isso eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Como terra seca, árida e cansada, eu preciso de ti. Quero contemplar a tua beleza e o teu poder no santuário. Por quê? Verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Senhor, eu não tenho mais o trono de Israel. Meu filho tomou de mim. Eu não tenho mais a família que me deste. O meu próprio filho a tomou de mim. Eu não tenho mais o tabernáculo, lugar de encontro contigo. Eu estou distante de ti fisicamente. Mas se os meus olhos te contemplarem, eu estarei satisfeito. Meus irmãos, esta é a maior bênção para aqueles que leem as Escrituras e oram diariamente. Pastor Renan, eu consigo esse deleite todos os dias? Não. Eu posso desfrutar a mesma alegria todos os dias? Eu digo que é possível,
Mas como sei que você é um pecador igual a mim, nós vamos enfrentar muitas dificuldades e a nossa alegria na meditação e oração vai oscilar. O que é que eu faço então quando o meu coração não encontra alegria? Quando a própria ou o próprio exercício da meditação se torna pesado, enfadonho. O que fazemos? Martinho Lutero, outra vez citando o reformador, sugere o seguinte: volte amanhã e tente outra vez. Não desista da meditação, porque no tempo certo o Espírito vai pregar para o seu coração. Ele vai tomar o seu coração e vai encher a sua alma outra vez de júbilo santo. A própria imagem do Salmo de número 1 pode nos ajudar, irmãos. A árvore não dá fruto imediatamente. Não é de um dia para o outro. Precisamos insistir, perseverar na leitura e na oração. E precisamos, acima de tudo, meditar na palavra encarnada, chamada Jesus Cristo. Eu preciso olhar para Ele como o meu modelo de oração, como o meu modelo de meditação. Quando foi levado pelo Espírito ao deserto e tentado pelo próprio diabo, como foi que Jesus lutou, irmãos? Ele orou e lutou com a palavra de Deus. Quando pendurado na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar, ele fez uma última oração e sua oração estava mergulhada no livro dos Salmos. Qual é a implicação? Quer passar por desertos sem perder a alegria espiritual? Finque o seu coração na palavra de Deus. Mas faça mais. Vá além. O Senhor Jesus não é apenas o nosso grande modelo. Em última análise, Ele é o nosso grande Salvador. Porque jamais poderemos fazer o que Ele fez ou faz. Não somos salvos por imitá-lo. Somos salvos pelo que Ele fez por nós. Ele nos conquistou milhares de bênçãos. Bênçãos estas que não conheceremos todas ao longo da vida. Teremos a eternidade inteira para ver os resultados da sua morte. Mas uma delas, irmãos, uma delas, o Senhor Jesus morreu para nos possibilitar a satisfação na lei de Deus. Porque sejamos sinceros, a lei de Deus não geraria satisfação no nosso coração não fosse Jesus Cristo. Por quê? Porque a lei de Deus é a nossa condenação. Ela é a prova de Deus. É o espelho do caráter de Deus e da nossa sujeira. Então, ler a lei de Deus é ficar sabendo que eu não sou adequado. E que em algum momento o juiz de toda a glória vai acertar as contas comigo. Isto não poderia ser ou gerar satisfação. Mas quando Cristo então assume o nosso lugar na cruz do Calvário, recebe a punição por nossos pecados e derrama sua graça sobre nós, uma das conquistas dele foi esta: ele nos possibilitou a satisfação na palavra de Deus. Hoje eu posso olhar para Deus através da Bíblia e não ter medo. Eu posso olhar para a palavra de Deus e desejar obedecê-la, sem me preocupar com conquistar ou não a salvação. Eu não obedeço para conquistar Deus. Eu obedeço porque, a despeito de mim, Cristo me conquistou na cruz do Calvário. Quer despertar o amor pela Bíblia no seu coração?
quer reacender a sua paixão pela leitura das Escrituras, medite em Cristo Jesus e no que Ele fez por você na cruz do Calvário. Quanto mais os seus olhos estiverem fitos nele e no que Ele fez por você, mais amor seu coração terá, mais desejos a sua alma terá de conhecê-lo e de conhecer o que Ele fez. Amém, queridos? Certamente você já quebrou um copo por se achar distraído. Possivelmente deixou cair um objeto por pura distração. É assim que nós vivemos, afinal, habitamos um mundo cheio de distrações. E elas tocam, afetam tudo. A maneira como lidamos com os filhos, o tempo que gastamos com o nosso cônjuge, às vezes, a maneira como desempenhamos o nosso trabalho e até a maneira como lidamos com Deus. Outra vez eu cito o pastor presbiteriano Eugene Peterson, a mesma citação. O mundo nos pressiona por todos os lados, sem nos oferecer tréguas. Vozes interiores e ininterruptas insistem para que olhemos para essa pintura, leiamos aquela manchete, ouçamos esse apelo ou sintamos aquela culpa. É quase impossível viver a prática da oração quando habitamos um mundo que não ora. Não somos estimulados por quase nada. É por isso, irmãos, que precisamos de auxílio, de socorro. E o Salmo 1, através desta prática milenar de meditação nas Escrituras, é uma santa convocação. Querem se mudar do mundo da distração para o mundo da oração? Venham para a Bíblia e meditem no caráter santo de Deus. O Salmo de número 1 termina muito parecido como o final do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Na verdade, ele é todo feito em contrastes. E a última parte do sermão de Jesus é um contraste. Se lembram do texto? 2 homens construíram 2 casas. Uma foi levantada sobre a areia, a outra foi erigida sobre uma rocha. Os mesmos ventos sopraram, só uma delas caiu. A que foi construída sobre a areia. A casa que foi levantada sobre a rocha permaneceu. Qual é a mensagem do Salmo de número 1? Qual é a mensagem de Jesus com a conclusão do seu sermão? É a mesma. Imitem este, rejeitem aquele. Se aproximem da palavra de Deus e construam suas vidas sobre ela. Se aproximem das águas que correm da palavra de Deus e tenham nela suas raízes profundas e fortes. Em qualquer tempo e através de todas as estações da vida. Se focarmos na palavra e no Deus que se revela na palavra, nós viveremos uma meditação e seremos levados a uma oração profunda, irmãos. Nós vamos ouvir uma canção e enquanto isso você vai ter o tempo para orar, para se arrepender, para clamar a Deus por uma vida mais profunda.